Hoje, pela graça do nosso Deus, nós voltaremos a meditar um pouquinho sobre algumas narrativas das Escrituras. A última que nós estudamos foi Sansão, e hoje nós vamos caminhar um pouquinho novamente com Davi. Já caminhamos com ele no caso de Mefibosete, e hoje nós vamos caminhar mais uma vez com este rei, que foi o rei segundo o coração do Senhor. E o que nós vamos meditar nessa noite é tentar responder duas perguntas, que embora estejamos familiarizados com ela, do ponto de vista da igreja, estamos acostumados a ouvir essas expressões, mas às vezes nós não compreendemos a dimensão. A primeira pergunta é: o pecado, até que ponto eu sou capaz de cometer uma maldade? Qual é o limite dessa maldade? Nós somos muito rápidos em julgar alguns facínoras da história, como Hitler, Gengis Khan, Vlad Drácula, lá da Romênia. Esse inclusive suscitou a lenda dos vampiros. E quando nós olhamos a biografia dessas pessoas, ficamos tomados de pavor, dizendo: não, isso não é possível. Eu me lembro quando, há muitos anos, aconteceu aquele caso da família Richthofen em São Paulo. Como eu ouvi gente crente dizer: não, não é possível. Aquilo foi o diabo, não foram aquelas pessoas. Elas foram tomadas, elas não podiam responder por si, porque ninguém é capaz de fazer ou de praticar tal maldade. E quando nós olhamos para a mídia, trazendo a atitude de algumas pessoas, atitudes que demonstram uma maldade extrema, nós temos a tendência de dizer: não, um ser humano não é capaz de fazer isso. Isso é o diabo, entrou nele e fez por ele. Não estou aqui negando a influência do diabo, porque o apóstolo Paulo diz isso. Fala de três forças que exercem sobre a vida do ímpio, do depravado, do pecador sem Cristo, que é o mundo, o diabo e a carne. Mas, meus irmãos, quando nós pensamos em pecado, nós estamos falando de uma manifestação da carne. Não há nenhum versículo sequer dizendo que o homem, ele pratica o pecado passivamente, como se ele estivesse hipnotizado, e o diabo então tomasse completamente a sua vida, e o diabo então pecasse no lugar dele, no sentido de que o homem, ao voltar a si, ele poderia dizer: eu não tenho culpa desse pecado. Esse pecado não é meu, esse pecado é do diabo. Porque nós temos dificuldades em responder essa pergunta. Até onde vai a maldade do coração humano? Em contrapartida, nós também, embora acostumados a ouvir, nós temos outra grande dificuldade, que é reconhecer até onde vai a graça do Senhor. Qual é o limite dessa graça? Qual é o limite da misericórdia do Senhor? Até onde o Senhor pode aplicar esta graça sobre uma pessoa? E por vezes nós também somos tentados a achar que a graça do Senhor pode não alcançar determinadas atitudes. E eu sempre vejo isso quando um desses assassinos, como um ator da Rede Globo, que agora me falha o nome, que matou a sua colega de trabalho, e ele foi então preso, e depois saiu a notícia que ele havia se convertido a Cristo, e ele deu um testemunho. E eu ouvi gente crente dizendo assim: isso é conversa. Esse camarada não se converteu nada. Isso é onda. Ele está querendo ter progressão de pena, sair da cadeia. Isso é onda. Um cara como esse não se converte assim, não. Isso é papo furado. Isso reflete o fato de que colocamos também limites à graça do Senhor. A maneira como esta graça, ela age sobre nós. E por isso nós vamos agora acompanhar uma parte da vida de Davi, uma parte muito triste, que está lá em 2 Samuel, capítulo 13. Abra a palavra do Senhor lá em 2 Samuel, capítulo 13, e eu farei a leitura de todo o capítulo. E nós vamos acompanhar
tentando responder essa primeira parte da pergunta: até onde vai a maldade do coração humano? E diz assim a palavra do Senhor: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns alguns servos do rei. E também morreu teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a. E tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou.
Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós temos que tremer diante do Senhor. Temos que clamar por misericórdia. Temos que ser honestos e perceber que a santificação é algo para nós impossível sem o Senhor. Rogamos para que esta caminhada com Davi retire do nosso coração todo o cinismo do pecado e nos dê a confiança, o temor e o tremor, a submissão à graça do Senhor. Por isso fala ao nosso coração e implanta, ó Deus, esta palavra no nosso coração. Coloca a tua lei em nós, não apenas para decorarmos, mas para vivermos, para não pecarmos contra ti. Sabendo que se pecamos, o Senhor pode nos purificar com a graça redentora de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos em nome deste Cristo, que hoje é cultuado por nós. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 11 de 2 Samuel, nós vamos descobrir que este capítulo possui algumas peculiaridades. Ele, na verdade, é um divisor de águas. Quando nós olhamos para toda a história de Davi, toda a biografia de Davi, nós vamos descobrir que esse texto é um texto que faz uma divisão na vida e no ministério daquele homem. E é interessante ressaltar que até aqui, esse livro tratava o Senhor Deus de forma muito discreta. Não que Deus não estivesse agindo, mas a presença de Deus no texto é muito discreta. E é exatamente a partir desse texto que nós temos uma inserção, eu diria, textual, da presença de Deus na vida de Davi. E quando nós percebemos isto, nós vamos também perceber algo que para nós deve ser revelador, é que o pecado de Davi revela muito mais quem ele era do que as suas vitórias. Porque nós sabemos que as vitórias de Davi eram a atuação direta do Senhor. O Senhor estava com ele na peleja. O Senhor, pelo seu propósito, por sua soberania, pelo pacto ou a aliança que o Senhor Deus havia travado com o seu povo, Deus estava ali dirigindo aquele homem. E não apenas quando ele era rei, mas, por exemplo, no episódio mais conhecido da sua vida, quando ele enfrenta Golias. Ele mesmo diz: tu vens para mim com paus, com armas, eu vou a ti na força do Senhor. Era o Senhor. E por que esse capítulo nos revela de fato quem é Davi? Porque agora Davi está agindo sozinho. Davi está agindo pela sua carne. Davi está agindo com atitudes que eram peculiares ao seu coração. E o que nós percebemos aqui é um pecado atroz. E talvez poderíamos já de antemão responder a primeira pergunta: qual é o limite da maldade humana? A resposta é muito simples: nenhum. Não há limite para a maldade humana. Não há limites para a minha maldade, nem para a sua maldade. Não há limites. Por isso esse texto é um texto que choca aqueles que acompanham a vida do rei e percebem a sua atitude, a sua postura, o seu comportamento. E aquele rei foi capaz de uma atrocidade que certamente você, em sã consciência, não faria, mas que certamente a sua carne tem potencial para fazê-lo.
o texto nos mostra a evolução deste pecado na vida de Davi. E nós vamos perceber que esse pecado que seria gerado e que iria trazer a morte, ele começa quando Davi inicia um tipo de abandono das suas responsabilidades ministeriais. E eu utilizo essa palavra ministerial porque é proposital. Eu estou falando aqui do ministério que aquele homem tinha diante de Deus. Eu estou falando aqui do ministério, do trabalho para o qual ele havia sido separado por Deus para exercer no reino da glória. E vejam que quando eu falo sobre abandono das responsabilidades ministeriais, eu não estou dizendo que Davi deixou de ser rei, ele não abdicou da coroa, ele não chegou diante dos seus ministros e disse, eu quero deixar de ser rei, agora peguem um filho mais velho e tomem conta porque eu vou viajar. Como fez Dom Pedro I aqui. Ele disse, eu não quero mais ser imperador do Brasil, coloque o meu filho pequenininho e eu vou para Portugal, porque lá é o meu interesse. Ou seja, quando eu falo do abandono das práticas ministeriais, eu não estou dizendo que Davi deixou de ser rei, mas o que eu estou dizendo é que Davi, como rei, ele não cumpria mais as suas funções. E mesmo ainda rei, ele demonstra o abandono daquilo que deveria fazer. Vejam que essa narrativa, ela é pujante, é uma narrativa maravilhosa na sua composição. Há algumas divisões que aparecem, mas por causa do nosso tempo não há como trabalhar essas minúcias. Mas nós vamos perceber que no verso 1, há aqui um contraste entre o campo de batalha e aquilo que o rei deveria fazer. No verso 1 diz, decorrido um ano, agora vejam, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Ele está dizendo, este é o trabalho do rei. A sua nação está em guerra. E o rei deve estar à frente do seu exército. Essa expressão tão curta, ela mostra aqui o paralelo. Porque quando ele diz no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi, na época em que os reis costumam sair para a guerra, ficou em Jerusalém. Davi, ele começa agora a criar um contraste com aquilo que Deus estava requerendo dele. Nós não sabemos os motivos. Talvez Davi tenha dito no seu coração, é uma guerrinha qualquer, eu não preciso ir, mas não era uma guerrinha qualquer. Porque homens do exército de Deus estavam morrendo. Na verdade, o que nós encontramos aqui é uma atitude do pastor. Sim, porque no Velho Testamento, os reis eram chamados de pastor. Todas as vezes que você ler a expressão pastor no Velho Testamento, ele não está se referindo ao sacerdote, ele está se referindo ao rei. O rei era visto como um pastor que deveria pastorear as suas ovelhas, e o que nós encontramos aqui é que este pastor abandonou, deixou as suas ovelhas abandonadas no campo de batalha. Ele que deveria estar lá à frente do seu rebanho, conduzindo, dando força, expressando a força do nosso Deus. Não, ele simplesmente envia-os para o campo de batalha e ele permanece em Jerusalém no seu palácio. E o contraste ele também aumenta porque o autor nos diz que Davi começa a processar uma atividade preguiçosa, ociosa. No verso 2 diz, uma tarde levantou-se Davi do seu leito. Talvez ele estivesse aqui praticando a famosa sesta da tarde, eu não sei. Ele estava dormindo, ele estava deitado.
Em seguida, o autor diz, e andava passeando no terraço da casa real. O que nós encontramos aqui é um passeio ocioso. Davi, certamente, com as mãos para trás, ele andava, talvez olhasse para a parede, opa, tem um probleminha aqui, depois você chama aqui os pedreiros para resolver. E ele estivesse andando pelo seu palácio, dissesse, olha, essa porta aqui precisa ser tratada, as dobradiças estão rangendo muito, e o seu povo lá, guerreando, enfrentando o inimigo. E ele com as mãos para trás passeava, até que ele chega no terraço, encosta o seu corpo no parapeito, e aí ele tem uma visão, e aí nesse aspecto, Davi não apenas é preguiçoso, é ocioso, mas ele é bisbilhoteiro. Porque ele vê uma linda mulher tomando banho. E a palavra do Senhor nos mostra por inferência que o seu coração se encheu de desejo sedutor. Se Davi estivesse cumprindo o seu papel de rei, cumprindo o seu ministério como pastor, certamente ele não teria tempo para olhar e bisbilhotar uma mulher tomando banho. E aí então, Davi, que deveria proteger as suas ovelhas, e Batseba era uma das suas ovelhas, porque ele era o pastor de todo Israel, aquela mulher que deveria ser protegida por ele, porque os reis também tinham o poder de juiz, eles podiam julgar as causas, e ele poderia proteger aquela mulher, esposa do seu soldado, vigoroso, fiel. Ele como rei deveria protegê-la, mas as Escrituras nos mostram que Davi, nesse instante, em vez de protegê-la, a devorou como um lobo maldito, satânico, pecaminoso. Porque ele não tinha muita coisa para fazer no reino de Deus. Ele era rei, mas não agia como tal. Porque ele havia certamente abandonado o seu ministério. E esta é a primeira etapa para que a carne venha superar o Espírito do Senhor que habita no crente. E nesse sentido, Davi demonstrou com toda clareza ser infiel para com as suas responsabilidades de rei pastor. Ele estava entretido com outras práticas. Ele estava entretido com outras atividades que não eram as atividades que o Senhor havia confiado em suas mãos. E meus irmãos, quando nós olhamos para o abandono das responsabilidades ministeriais, nós precisamos ter muito cuidado. Porque essa é uma tendência nossa. Nós não somos reis, pelo menos não como Davi. Mas nós temos ministérios no reino de Deus. Os ministérios formais e os ministérios gerais que devemos cumprir. E por vezes nós os abandonamos por conta de outras atividades que não são atividades que em si venham trazer glória ao Senhor. Porque Davi, que estava dormindo, passeou, olhou e desejou. Essas práticas em nada glorificavam ao Senhor, glorificavam apenas a sua carne. Por isso nós precisamos estar atentos com relação a isto. O envolvimento, o engajamento ministerial no reino de Deus, ter aquela sensação da minha responsabilidade e de que eu estou cumprindo esta responsabilidade como prioridade na minha vida. Porque se eu abandono aos poucos este ministério, certamente o meu coração pode cair em muitas armadilhas, como foi o caso de Davi, o rei pastor, que não cumpriu
com o seu ministério. E aí então vem, obviamente, aquilo que se espera, a cobiça e a entrega ao pecado. No verso número 4 diz assim: então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Davi envia homens, servos seus, para ir até Batseba e trazê-la para o seu matadouro. Nós não sabemos aqui a reação de Batseba, não sabemos como ela reagiu a isto. Não sabemos se ela disse: não, meu senhor, eu não posso, eu sou uma mulher casada, ou se ela, debaixo do temor, tenha feito aquilo sem nenhuma palavra. Mas o que nós podemos pelo menos aferir aqui, sem medo de errar, é que Batseba não estava planejando se deitar com o rei. Ele a trouxe. E ele fez com que ela também cometesse aquele pecado. E meus irmãos, o que nós podemos perceber aqui é todo o processo do pecado na vida de uma pessoa. Inclusive a palavra de Deus nos traz uma teologia do pecado, vamos dizer assim, uma doutrina do pecado, mostrando exatamente o que aconteceu no coração de Davi. Lá em Tiago capítulo 1, dos versos 12 a 15, nós vamos encontrar essa teologia, nós vamos encontrar a descrição de como o pecado age no coração do indivíduo. O texto diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse texto está dizendo que ninguém é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado, e essa é uma das características da natureza de Deus. Há algumas práticas que Deus não pode fazer, por isso Deus não tem livre-arbítrio, Ele possui livre agência. Deus não pode pecar, Deus não pode negar o seu próprio nome, Deus não pode ser tentado. E nesse sentido, então, Tiago nos diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. É como se a cobiça fosse uma prostituta, e ela olha para nós e nos seduz. A linguagem que nós temos aqui é de uma aproximação e de ir para o leito com aquela prostituta, ou seja, nós nos prostituímos com a nossa própria cobiça. A palavra do Senhor diz que essa cobiça que está em nós, ela engravida do pecado. E esse pecado começa a se desenvolver, então ela dá à luz quando de fato nós praticamos o pecado. E aí, uma vez consumado esse pecado, vem a morte. Morte aqui é separação de Deus. Toda pessoa, crente ou não, quando peca, Deus vira as costas. Por isso o pecado é mais sério do que imaginamos. Deus vira as costas. Ele não tá com a pessoa, ele não está com aquele indivíduo. Até que ele, no caso do crente, se arrependa genuinamente, clame ao Senhor, e aí então ele é perdoado. Mas até então, ele está separado de Deus, porque o Senhor Deus, Ele não compactua com nenhum pecado, mesmo aqueles praticados por seus filhos. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi, ele começa a flertar com a sua cobiça quando olha para aquela mulher. O texto é claro em dizer que ela era muito formosa no verso 2, e certamente ela não era formosa apenas para si e para os homens, mas para Davi. Porque na época de Davi, as mulheres andavam com roupas compridas e véu, mas ela estava pelo menos sem o véu e sem boa parte da sua roupa. Davi pôde contemplar o seu corpo, não sei se na sua totalidade ou parcialidade, e quando Davi contempla aquilo,
ele começa a flertar com a sua cobiça, com o seu desejo de tê-la. E ele então vai para a cova, gerando sobre si a morte. Nós podemos perceber que a prática do pecado é uma loucura. Davi, ele não pensou nas consequências daquilo, porque Davi sabia quem era Batseba. No verso 3 diz claramente, Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã. Então é uma mulher honrada, ela vem de uma família, e mulher de Urias, o heteu. Ó meu rei, ela vem de uma família honrada, e ela é uma mulher casada. Como Davi foi louco, e de fato, o pecado é loucura, é insensatez, é dar vazão ao desejo. Eu não vejo mais nada, eu não vejo Deus, eu não vejo a igreja, eu não vejo mais o meu ministério, eu foco o meu desejo, e é para lá que eu vou. Foi exatamente o que aconteceu com aquele rei. E aí então a palavra do Senhor mostra que o resultado daquilo era algo que Davi não esperava, porque Davi queria apenas flertar com aquela mulher. Ele queria apenas satisfazer o seu desejo. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquela mulher engravidou. E é interessante porque a palavra do Senhor nos mostra claramente que Davi, neste momento, enche o seu coração de desespero. A sua loucura continua agarrada ao seu coração. Porque nesse sentido, ele simplesmente não olhou para o Senhor e ele não disse, Pai, cometi loucura, eu preciso confessar esse pecado, e certamente poderia ser punido com a própria morte, mesmo sendo um rei. Mas ao contrário, ele não busca o Senhor. O que ele faz é algo que nós gostamos de fazer com o nosso pecado: escondê-lo das pessoas. É isso que a gente faz. Foi isso que Davi fez. Quando Davi percebe o que havia acontecido, no verso 5, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, ela mandou uma mensagem secreta, dizendo, rei, eu estou grávida de ti. Nós percebemos agora Davi, a todo custo, tentando dissimular, ocultar, esconder o seu pecado, porque ele quer se mostrar ao povo e às pessoas como alguém muito bom, muito inteligente, um bom rei, um rei correto, honesto. E ele começa agora a fazer a seguinte pergunta: o que é que eu vou fazer com esse lixo que é o pecado e as suas consequências que começam a brotar? Ele pergunta, o que é que eu vou fazer com isso? E sem dúvida nenhuma, Davi, ele tenta colocar a sujeira para debaixo do tapete. Dos versos 6 a 13, nós já lemos isso, ele tenta enganar Urias, mas ele não consegue. Ele traz Urias e diz assim, é um dissimulado. Quando Urias chega, ele pergunta, Urias, fale-me da guerra, meu servo. E Urias ali, inocentemente, começa a relatar sobre a guerra. Ele diz, muito bem, agora, Urias, vamos fazer o seguinte, lave os seus pés, tome um banho, faça uma purificação e vá descansar um pouco, vá com a sua esposa. E Urias, que era um homem fiel a Deus, fiel à sua nação, fiel ao seu rei, ao seu general, ele diz, não, meu rei, eu não posso fazer isso. A arca do Senhor está em tendas. Israel e Jacó estão todos em tendas, o povo está lá e mora em tendas. Como é que agora eu vou para minha casa? Eu não vou fazer isso. Eu quero ser solidário com os meus irmãos, com a minha nação e com o meu Deus, porque a arca representava o Senhor. Davi, então, tenta embebedá-lo e faz com que ele venha a participar de bebedeiras, mas mesmo bêbado, ele mantém a sua posição para desespero de Davi. E como eu disse, o pecado gera loucura e mais loucura no coração. O que Davi fez é, eu
é portador da sua sentença. Davi escreve uma carta para Joabe dizendo: coloca esse desgraçado no lugar, eu quero que ele morra. Eu quero que ele esteja morto, eu não quero que ele volte vivo para a sua casa. Ele dobra aquilo, possivelmente numa tabuinha de barro, ou num pedacinho de pergaminho. Ele enrolou, colocou o seu selo e diz: não leia, entregue para Joabe. Sim, meu senhor, pode confiar em mim. E Urias foi portador da sua sentença de morte. E quando Davi então recebe todo o relatório, ele está tão louco no seu pecado e tão desejoso em manter oculto o que ele estava fazendo, que no verso 25 ele começa agora a relativizar o seu pecado. No verso 25, disse Davi ao mensageiro, quando este chega, lhe passa o relatório de Joabe, certamente Davi estava pensando: que Joabe vai pensar de mim? Se eu mandei matar o homem, que é fiel. Então eu preciso continuar na minha dissimulação, eu preciso continuar para ocultar o meu pecado. E o que ele faz? Ele manda uma mensagem para Joabe, uma mensagem cínica, porque é isso que o pecado gera em nós, cinismo. Ele diz assim: não pareça isto mal aos teus olhos. Isso não é tão ruim assim. Eu posso ter tido um deslize. Isso não é tão ruim assim. Afinal de contas, Davi aflora o seu cinismo. O coração de Davi estava cheio de pecado, cheio de cinismo e dissimulação. Porque ele queria se apresentar àqueles que estavam ao seu redor como um bom homem. E ele mesmo estava dizendo ao seu coração, porque manda dizer isto a Joabe, que aquilo não foi um mal. Não, veja, e olha como ele relativiza. É um crápula nesse sentido. Ele diz assim: pois a espada devora tanto este como aquele, intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: Urias morreu, né? Mas meu amigo, quem está na batalha é para morrer. Ele ia morrer de um jeito ou de outro. As pessoas morrem em batalha. É assim que acontece. Tudo bem que eu mandei colocá-lo num lugar estratégico, mas as pessoas morrem na batalha. Então não é uma coisa tão inusitada assim. Não é para, ele está lá e não está na guerra. Na guerra não é para morrer. Então foi isso que aconteceu. Mas, meus irmãos, nós vamos encontrar aqui um contraste que cala o nosso coração. Porque Davi foi um tolo. Ele foi um louco e um tolo, um bobo, um estulto. Sabe por quê? Porque no momento em que ele diz: não pareça isto mal aos teus olhos, no finalzinho do verso 27 diz, uma única frase, pequenina, mas que faz o nosso coração estremecer. A frase é esta: porém isto que Davi fizera, foi o que, meus irmãos? Aos olhos de Davi não foi. Ele tentou persuadir Joabe dizendo que não era mal. Mas o Senhor estava lá. O Deus justo, santo, estava lá. Enquanto Davi dissimulava para as pessoas, relativizava o seu coração, dizendo: não pareça mal isso aos teus olhos. As Escrituras dizem: porém, aos olhos do Senhor, aos olhos do Deus verdadeiro, justo, foi mal. Por isso Davi foi um tolo.
porque ele achava que podia dissimular o seu pecado diante de Deus, mas ninguém pode fazer isto. E aos olhos do Senhor, certamente Davi estava separado da comunhão do Senhor. E nós vamos perceber que as consequências do pecado de Davi colocaram em risco o seu trono, colocaram em risco o plano de Deus para a vinda do Messias. Porque pecado é assim mesmo, é grave, é destruidor. O pecado é como um dragão que entra numa sala cheia de cristais, e um dragão enfurecido que destrói a tudo. Não tem nenhum cuidado, é isso que o pecado faz, e traz consequências à nossa vida. E como consequência desse pecado, em primeiro lugar, o seu bebê morre. E o seu bebê é o quê? Fruto de uma união sexual com Batseba. Depois nós encontramos o caso famoso de Amnon, Tamar e Absalão. Amnon era o primogênito de Davi. Deseja Tamar, como Davi desejou a Batseba. Ele deseja a sua própria irmã, se deita com ela, suscita ira ao terceiro filho. Amnon era o primeiro, era o primogênito. O terceiro filho era Absalão. E Absalão, então, quando percebe que o seu pai não age como deveria agir, ele simplesmente toma a frente e mata o seu irmão. E aí em seguida nós temos a tentativa de um golpe de Estado. Absalão, ele agora age contra o seu pai, e o que ele faz? Ele começa a roubar o coração das pessoas. Sabe como ele roubava o coração das pessoas? Ele chamava as pessoas e diziam assim: você está vendo o rei aí, não é? Pois é, você tem alguma causa que o rei não atendeu? Olha, eu diretamente não. Você conhece alguém na sua família que dependia do rei e o rei não atendeu? Ah, sim, eu tenho uma tia, essa tia não foi atendida. Pois é, coitado do rei, esse rei está velho. Esse rei está acabado, ele não está cumprindo com as suas funções. Esse rei está doido, esse rei não presta. Quem presta sou eu. E para humilhar o seu pai, Absalão tomava das esposas de Davi e se relacionava numa tenda no centro da cidade para que todo o povo visse. E o que nós encontramos aqui é o risco do projeto de Deus, porque nós sabemos que de Davi deveria surgir o Messias. Amnon era o primogênito que deveria assumir o trono. Ele morre brutalmente. O próprio reino de Davi sofre ameaças profundas, porque certamente se Davi morresse, poderíamos dizer: e agora? Porque ele não era mais o rei, e coloca em risco toda a sua descendência, como consequência do pecado daquele homem. Todo o reino e a descendência desse reino é colocada em alto risco, o que poderia de fato comprometer a vinda do Messias. E meus irmãos, este é o limite do pecado de Davi. Ele foi capaz de cometer esse pecado e trazer toda esta tragédia para a sua vida. E meus irmãos, quando nós olhamos para este pecado, nós temos no coração aquela tendência de dizer: rapaz, não há perdão para esse miserável. E você sabia que o próprio Davi, na sua justiça humana, teve a mesma sensação? No capítulo seguinte, no capítulo 12, nós vamos perceber aqui agora florescer e surgir a graça e a misericórdia de Deus em toda aquela cena imunda. Em 2 Samuel capítulo 12, de 1 a 14, Davi recebe a visita de um profeta chamado Natã. E diz a palavra do Senhor: o Senhor enviou Natã a Davi. Veja como o Senhor Deus é misericordioso. Veja como Deus é bom. Porque Deus poderia abandonar a Davi e matá-lo, mas não. O Senhor envia o profeta.
envia o pregador, envia aquele que vai trazer Davi a consciência da lei do Senhor e do seu pecado. Isso é um ato de misericórdia. O Senhor Deus já começa aqui manifestando a sua graça. E diz assim, chegando Natã a Davi, disse-lhe, aí ele vai contar uma história, uma parábola. Ele diz assim, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, olha o que Davi brada, em pé, vermelho de raiva. Ele diz, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Davi cheio de pecado. Se conta uma história para ele que é semelhante. E ele se levanta e diz, não, temos que aplicar a justiça. Esse homem não merece viver, esse homem merece morrer, esse homem não merece nenhum ato de misericórdia. E pela cordeirinha se restituirá 4 vezes, porque foi o que ele fez foi mal. E enquanto Davi estava aí terminando a sua frase, vermelho de raiva, cheio de justiça, porque é assim mesmo quando nós estamos embrenhados de pecado, nós gostamos de apontar o dedo para as outras pessoas. Estamos cheios de pecado, mas nós apontamos o dedo para o nosso irmão, dizendo, olha, aquele pecador miserável, está em pecado, temos que tratar. Não há nenhuma misericórdia, não há nenhuma graça no nosso coração. Era assim que estava Davi. Davi não tinha graça nenhuma no seu coração. E enquanto ele estava encerrando a sua frase, quando ele diz, porque não se compadeceu, a Bíblia nos diz, então disse Natã a Davi de imediato, tu és o homem. O que é, Natã? Isso mesmo, com o dedo em riste. Tu és o homem miserável. É isso que Deus manda te dizer. Não existe nenhuma história. Isso não é verdadeiro. É a tua história. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, ou seja, ele inclusive nem morreu pela tua mão direta, mas pelos inimigos de Israel. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias. Esse é Deus dizendo, me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu para ser tua mulher, assim diz o Senhor. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto. Mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Sabe, meus irmãos, quanto mais eu tenho consciência de que eu sou um pecador, e de que eu vivo unicamente pela graça de Deus, quando eu tenho consciência disso,
o meu coração, ele também vai irradiar graça e misericórdia para com os meus irmãos. Eu não vou ter aquela atitude que faz com que subamos em cima de um tijolo, apontemos dizendo, olha, esse aí é pecador, miserável, tem que detonar mesmo, tem que acabar com ele, está errado. Nós não somos assim. Porque temos consciência do que somos e temos consciência de que vivemos pela graça do Senhor. Quem somos nós? Somos pecadores que vivem unicamente pela graça do Senhor. É por isso que nós vamos encontrar aqui o Senhor concedendo o seu perdão a Davi. E é exatamente isso que nós percebemos na leitura. Porque diz assim, então disse Davi a Natã, agora sim, agora é o Davi servo, agora é o Davi crente, agora é o Davi de Deus. Ele diz, pequei contra o Senhor. E embora o texto seja lacônico, mas pensando na cultura da época, Davi não disse isso sentado no seu trono, Davi não disse isso em pé, mas certamente Davi dobrou os seus joelhos, tombou o seu corpo para a frente, estendeu as suas mãos, colocou o seu rosto em terra e disse, pequei contra o meu Senhor, pequei contra o meu Deus, eu pequei contra a lei do Senhor, eu sou um pecador miserável, eu sou este homem que não merece graça, não merece misericórdia. Eu sou este rico que devorou a ovelhinha do seu companheiro pobre, do seu colega pobre. Eu sou este homem, assim como eu disse que ele deveria morrer e restituir. Este homem sou eu reconheço isto. E aí vem então, numa frase tão pequena, mas tão profunda, mostrando a dimensão da graça do Senhor. O texto diz, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Consequência do seu pecado, imediata, mas você está perdoado, você está limpo. A morte de Urias não está mais sobre as suas costas. Todo o mal que você fez, você está puro diante do Senhor. Alguém que se embrenhou no lixo do pecado e no lixo da maldade, agora está diante do Senhor, limpo, curado, sarado. E agora o Senhor olha para você com um olhar de Pai. E o que você tem agora não é mais o rosto da ira de Deus, mas o que você tem sobre si é o rosto da graça do Senhor. O sorriso de Deus está sobre você. Você sabe qual é o limite da graça de Deus? O limite da graça de Deus é cobrir completamente o pecado cometido por seus filhos. Aliás, isso é algo que precisamos exercitar. Você sabe que existe crente que pecou, se arrependeu, entregou-se ao Senhor, Deus o perdoou, e às vezes ele mesmo não consegue se perdoar, ele mesmo não consegue ver o seu estado, e ele diz assim, não, mas eu não mereço o perdão, o que eu fiz foi muito grave, eu já me arrependi, mas o que eu fiz foi muito grave. Sim, sabemos que foi muito grave, mas a graça do Senhor cobre a sua vida e você é completamente limpo diante do Senhor, você é purificado, e naquele instante você está como Cristo, sem nenhum pecado, porque o Senhor os perdoa completamente. E o Senhor perdoa, não porque Ele decide por si só quem deve ou não perdoar, embora o Senhor tenha poder para isso, mas o Senhor o faz porque Cristo morreu em nosso lugar.
Sabe por que Deus perdoou a Davi? E sabe por que Davi não morreu? Porque este pecado foi lançado na conta de Cristo. Porque os nossos pecados são lançados na conta de Cristo. É por isso, meu irmão, que não há nenhum pecado que o Senhor Deus não possa perdoar. Não há nenhum. E talvez você diga, pastor Alfredo, eu estou há 15 anos nesse pecado horrendo. Meu irmão, Deus pode sim te perdoar. Ah, pastor Alfredo, mas o que eu fiz é tão ignóbil, é tão sujo, o Senhor não conhece, eu não conheço sua vida, meu irmão, mas eu sou tão pecador quanto. Se Adolf Hitler, nos últimos instantes da sua morte, se colocou de joelhos, levantou os seus braços e diz, eu sou um pecador miserável que merece o inferno, ó Senhor, olha para mim, em Cristo. E se aquilo foi sincero, a gente vai encontrá-lo lá no céu. Se Mao Tse-tung, que matou mais de 70 milhões de almas, no último instante da sua vida, tenha se arrependido, e tenha colocado os seus pecados sobre Cristo, e tenha recebido do Senhor a redenção em seu Filho amado, ele estará no céu, porque, meu irmão, não é o que nós fazemos, é a graça do Senhor. Por isso nós não podemos olhar para os nossos irmãos em dificuldade, em pecado, e destruí-lo, e acabar com ele. O que nós temos é que orar, em primeiro lugar, por nós mesmos, e em segundo lugar, para que aquela pessoa, ela tenha de fato a redenção do Senhor, e de fato a graça do Senhor se fez presente na vida de Davi, porque o segundo filho de Batseba se chamou Salomão, e foi quem assumiu o trono de Israel. Mas a graça do Senhor não se manifesta apenas porque Salomão assumiu, mas lá em Mateus, capítulo 21, verso 9, vamos ler todos juntos esse texto. Quando o Cristo, o Deus Filho bendito, cheio de sua glória e majestade, sendo Deus entre nós, assentado num animalzinho, está entrando em Jerusalém, e o povo de Israel reconhece-no e começa a colocar as palmas, as folhas de palmeira, e colocando seus tapetes agitando, e eles saúdam a vinda do Messias. Mas é impressionante porque eles não chamam-no pelo seu nome, eles não dizem assim, Hosana a Jesus bendito que vem em nome do Senhor. Mas leiamos todo esse verso, leiamos todos juntos. E as multidões filho de Davi. Filho de Davi. Quem é o filho de Davi? Salomão? Sim. Mas quem é o filho de Davi? É o Cristo que esteve entre nós. E Cristo reconhecia, tendo Davi como seu pai, porque esta é a dimensão da graça de Deus. É por isso que nós não somos reconhecidos apenas pelo nosso nome, mas nós somos reconhecidos como aqueles que estão remidos e
protegidos por Cristo. As pessoas podem olhar para nós e dizer: bendito sejas, ó crente, você que é um remido por Cristo e filho de Deus. Porque a graça do Senhor não tem limites. Ela nos perdoa. Não há nenhum pecado que você tenha cometido que Deus em Cristo não possa perdoar e te tornar limpo e preservar você como filho do nosso Deus. Algumas aplicações que poderíamos trazer nessa noite para pensarmos ao longo desta semana e nos alegrarmos no Senhor. Primeiro, precisamos reconhecer que somos pecadores e não há como mudar isso. Por isso, meu irmão, não julgue o seu próximo com tanta rapidez. Quando você descobre que um irmão é flagrado no seu pecado e é tratado pela igreja, qual deve ser a nossa atitude? Dedo em riste, miserável. Você, pecador, você, pecadora, maculando, olha aí, ó, tá vendo? Por isso que a nossa igreja não vai para frente, por causa de pessoas como você, não. Mas eu creio que nós devemos ter a atitude como teve Billy Graham. Quando Billy Graham soube do pecado de Jimmy Swaggart, que era um pastor pentecostal, e que tinha um programa de televisão, era um homem extremamente respeitado nos Estados Unidos da América, e foi flagrado no motel com uma mulher, e aí alguém chegou para Billy Graham e disse: olha, pegaram Jimmy Swaggart em franco pecado. Billy Graham poderia pensar: bom, então eu já sabia, né? Pentecostal, aquela coisa toda e tal, já sabia que isso ia acontecer, coitado, miserável, agora a igreja está acabada, né? E o que nós vamos fazer? Não. Mas os biógrafos de Billy Graham dizem que quando aquele servo de Deus ouviu isto, e ele era alguém que não partilhava muito com Jimmy Swaggart, ele não tinha a destra de fraternidade, esse termo aí que o Emerson gosta muito, né? Ele não dava essa destra de fraternidade, mas quando o Billy Graham soube do pecado de Jimmy Swaggart, seus filhos dizem que ele entrou no quarto e passou por 2 horas, gritando e batendo no seu peito: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Meus irmãos, não podemos ser como aquele que tinha uma dívida impagável com o rei. Chegou lá e o rei disse: vai pagar ou não? Eu não tenho com que pagar, Senhor. Ser paciente, vou passar a minha vida toda. O rei olhou para ele: está bom, eu te perdoo a dívida, vá em paz. E ele sai dali e encontra um companheiro que lhe devia uma miséria. E ele poderia dizer: que isso, rapaz, você está perdoado, vamos seguir juntos. Não, ele diz: você vai pagar, miserável, vou te colocar na cadeia. O Senhor Jesus, na sua parábola, diz: quando o rei soube aquilo, trouxe aquele homem e disse: como é que é isso que fizeste? Te perdoei uma dívida imensa. Você não foi capaz de ser solidário com o seu irmão. Você vai para a cadeia também e vai pagar até o último centavo. Meus irmãos, precisamos ter o nosso coração mais recheado da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Senão nós cometemos o risco de nos tornarmos legalistas, e legalismo é pecado diante do Senhor. Precisamos encher o nosso coração de mais graça, mais misericórdia, e sofrer pelo nosso irmão, sofrer pela nossa igreja, sofrer por aquele que está em pecado e aquele que se arrepende e volta, ir lá e abraçá-lo, e dizer: meu irmão, você se arrependeu sim, meu irmão, estou muito envergonhado. Que nada, meu querido, Cristo cobriu os seus pecados, o mesmo Cristo que cobre os meus, cobriu o seu. Me dê um abraço aqui, somos irmãos em Cristo. Precisamos encher o nosso coração de um pouco mais de graça e de misericórdia, porque precisamos compreender que o que nos sustenta não é a tentativa de cumprir a lei do Senhor, não é isto. O que nos sustenta não é a nossa luta pessoal pela santidade. O que nos sustenta é a graça de Deus. É Deus olhar para nós e dizer assim: eu amo com todas as minhas forças esse meu filho, e em Cristo vou conduzi-lo seguro até a eternidade. Qual é o limite da maldade humana?
Nenhum. Qual é o limite da graça e da misericórdia de Deus? Nenhum. E ela supera, ultrapassa todo e qualquer pecado. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos, por favor. Eu não sei como nós estamos aqui. Eu só sei que eu sou pecador, você também. Eu gostaria que você enchesse o seu coração agora de gratidão, dizendo: Senhor, muito obrigado pela tua graça. Essa mesma graça que gratuitamente limpou Davi e fez com que o seu nome fosse reconhecido em Cristo. Eu te louvo porque o meu nome também é reconhecido em Cristo. Não há nenhum pecado, nenhuma falta entre nós crentes que Deus não possa perdoar. E não possa nos tornar limpos e puros diante do Senhor. E que isso gere em nosso coração, em primeiro lugar, gratidão ao nosso Deus. E em segundo lugar, solidariedade e amor para com o próximo, para com os meus irmãos. Quero convidar o Curte para vir aqui à frente, recém-chegado da mata. E eu vou pedir para que o Curte faça uma oração de gratidão ao nosso Deus. Porque sem merecermos, o Senhor nos cobriu com a sua graça e com a sua misericórdia. Sem merecermos, os nossos pecados todos foram lançados em Cristo Jesus, a ponto do próprio Deus virar as costas para o Cristo amado e o próprio Cristo gritar naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Cristo tomou voluntariamente os nossos pecados, para que, como Davi, tivéssemos o perdão e a graça. Oremos. Querido Pai, muito obrigado por essa história que acabamos de ouvir e por nós podermos ver em nossas próprias vidas que nós não somos nada, o mal habita em nós, mas a Tua graça é que faz nós vivermos em santidade junto de Ti. Obrigado pela pessoa de Jesus, que nos purifica de todo mal. Queremos pedir que possamos estar vivendo uma vida de intimidade contigo, estar sensíveis àquilo que nós queremos fazer normalmente, que é a nossa carne quando aflora, tentando fazer o mal, que nós possamos olhar para Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos viver uma vida realmente que Te agrada, que nós possamos viver uma vida e que o Senhor possa dizer: servo bom e fiel. Que possamos viver de uma maneira que as pessoas possam saber que é esse Deus que nós seguimos e servimos. É um Deus misericordioso, é um Deus que perdoa, é um Deus que realmente nos ama. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, esta graça que nos mantém firmes, alegres e confiantes, que o amor de Deus Pai, este amor que é inexplicável, mas verdadeiro e existente sobre nós, e que as consolações do Espírito Santo que habita em nós, ajudando-nos na nossa jornada, estejam sobre a minha vida, sobre a vida do meu querido irmão Curte, sobre a vida dos meus queridos irmãos aqui presentes, e sobre toda a igreja, todo o rebanho de Cristo, que hoje se reúne para cultuá-lo, agora e até a vinda do noivo, quando estaremos eternamente contigo. Amém.